Zacarias, capítulo 1. No segundo ano de Dario, no oitavo mês, o profeta Zacarias, filho de Berequias, filho de Ido, recebeu a seguinte palavra de Jeová. Jeová ficou extremamente indignado com os vossos pais. Diz-lhes: Assim diz Jeová dos exércitos. Voltem para mim, diz Jeová dos exércitos, e eu voltarei para vocês, diz Jeová dos exércitos. Não se tornem como os vossos pais, a quem os profetas anteriores proclamaram: Assim diz Jeová dos exércitos. Por favor, afastem-se dos vossos maus caminhos e das vossas más ações. Contudo, eles não me escutaram, nem me prestaram atenção, diz Jeová. Onde é que os vossos pais estão agora? E será que os vossos profetas viveram para sempre? No entanto, as minhas palavras e os meus decretos, que ordenei aos meus servos, os profetas, alcançaram os vossos pais, não alcançaram? Então, eles voltaram para mim e disseram: Jeová dos exércitos lidou conosco de acordo com os nossos caminhos e as nossas ações, assim como tinha decidido. No dia 24 do 11º mês, isto é, o mês de Sebate, no segundo ano de Dario, o profeta Zacarias, filho de Berequias, filho de Ido, recebeu a palavra de Jeová. Tive uma visão de noite. Havia um homem montado num cavalo vermelho, e ele estava parado entre as murtas no desfiladeiro. E atrás dele havia cavalos vermelhos, castanhos e brancos. Então perguntei: Quem são estes, meu senhor? O anjo que falava comigo respondeu: Vou mostrar-te quem são eles. E o homem que estava parado entre as murtas disse: Estes são os que Jeová enviou para percorrer a terra. E eles disseram ao anjo de Jeová que estava entre as murtas: Percorremos a terra e vimos que toda a terra está tranquila e em paz. Em vista disso, o anjo de Jeová disse: Ó Jeová dos exércitos, até quando é que negarás a tua misericórdia a Jerusalém e às cidades de Judá, com as quais ficaste indignado durante estes 70 anos? Com palavras bondosas e consoladoras, Jeová respondeu ao anjo que falava comigo. De seguida o anjo que falava comigo disse-me: Proclama, assim diz Jeová dos exércitos. Tenho zelo de Jerusalém e de Sião, um grande zelo. Estou indignado, muito indignado com as nações que se sentem seguras, pois quando me indignei apenas um pouco, elas aumentaram a calamidade. Portanto, assim diz Jeová: Voltarei a Jerusalém com misericórdia, e a minha casa será reconstruída nela, diz Jeová dos exércitos, e a corda de medir será estendida sobre Jerusalém. Proclama ainda: Assim diz Jeová dos exércitos: As minhas cidades transbordarão novamente de coisas boas, e Jeová voltará a consolar Sião e a escolher Jerusalém. Depois disso, levantei os olhos e vi 4 chifres, e perguntei ao anjo que falava comigo: O que são estes chifres? Ele respondeu: Estes são os chifres que dispersaram Judá, Israel e Jerusalém. A seguir, Jeová mostrou-me 4 ferreiros. Eu perguntei: O que é que estes ferreiros vêm fazer? Ele disse: Estes são os chifres que dispersaram Judá a ponto de ninguém poder levantar a cabeça. Estes ferreiros virão para aterrorizá-los, para derrubar os chifres das nações que levantaram os seus chifres contra a terra de Judá, a fim de dispersar os seus habitantes. Capítulo 2. E levantei os olhos e vi um homem com uma corda de medir na mão. Perguntei-lhe então: Onde é que vais? Ele respondeu: Vou medir Jerusalém para ver qual é a sua largura e o seu comprimento. Então, o anjo que falava comigo saiu e outro anjo veio ao seu encontro. Ele disse-lhe: Corre até lá e diz àquele jovem: Jerusalém será habitada como uma cidade sem muralhas, por causa de todos os homens e animais no seu interior. E eu, diz Jeová, vou tornar uma muralha de fogo ao seu redor, e serei a glória no seu meio. Venham, venham, fujam da terra do norte, diz Jeová.
pois eu espalhei-vos pelos 4 ventos dos céus, diz Jeová. Vem, Sião, foge, tu que moras com a filha de Babilônia. Pois assim diz Jeová dos exércitos, aquele que depois de ter sido glorificado me enviou às nações que vos saqueavam. Aquele que toca em vocês, toca na menina do meu olho. Pois agora agitarei o punho contra eles, e eles hão de tornar-se despojo para os seus próprios escravos. E vocês certamente saberão que foi Jeová dos exércitos que me enviou. Grita de alegria, ó filha de Sião, pois vou chegar e residir no teu meio, diz Jeová. Nesse dia, muitas nações se unirão a Jeová e se tornarão meu povo, e eu vou residir contigo. E terás de saber que Jeová dos exércitos me enviou até ti. Jeová tomará posse de Judá como sua porção no solo sagrado, e ele voltará a escolher Jerusalém. Que toda a humanidade fique em silêncio perante Jeová, porque é da sua santa morada que ele atua. Capítulo 3. E ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué de pé diante do anjo de Jeová, e Satanás estava de pé à sua direita para se opor a ele. O anjo de Jeová disse então a Satanás: Que Jeová te censure, ó Satanás. Sim, que Jeová, que escolheu Jerusalém, te censure. Não é este homem um pedaço de madeira tirado do fogo? Josué, vestido com vestes imundas, estava de pé diante do anjo. O anjo disse aos que estavam de pé diante dele: Tirem-lhe as vestes imundas. Depois disse-lhe: Vê, removi de ti o teu erro, e serás vestido com vestes finas. Então eu disse: Ponham-lhe um turbante limpo na cabeça. E eles puseram-lhe o turbante limpo na cabeça e vestiram-no com as vestes. E o anjo de Jeová estava por perto. O anjo de Jeová declarou então a Josué: Assim diz Jeová dos exércitos: Se andares nos meus caminhos e cumprires as tuas responsabilidades para comigo, servirás como juiz na minha casa e cuidarás dos meus pátios. E eu vou dar-te pleno acesso entre estes que estão aqui diante de mim. Ouve, por favor, ó sumo sacerdote Josué, tu e os teus companheiros que se sentam diante de ti, pois estes homens servem como um sinal. Vou trazer o meu servo chamado Renovo. Vejam a pedra que coloquei diante de Josué. Nessa única pedra há 7 olhos, e eu vou gravar nela uma inscrição, diz Jeová dos exércitos. E num só dia vou tirar a culpa desta terra. Nesse dia, diz Jeová dos exércitos, cada um de vocês convidará o seu próximo a vir para debaixo da sua videira e para debaixo da sua figueira. Capítulo 4. O anjo que tinha falado comigo voltou e despertou-me assim como se desperta alguém do sono. Então ele perguntou-me: O que é que vês? E eu respondi: Vejo um candelabro, todo de ouro, com uma tigela em cima. Tem 7 lâmpadas, sim, 7. E as lâmpadas, no seu topo, têm 7 tubos. E há 2 oliveiras ao seu lado, uma à direita da tigela e outra à esquerda. De seguida, perguntei ao anjo que falava comigo: O que significam estas coisas, meu senhor? E o anjo que falava comigo respondeu: Não sabes o que significam estas coisas? Eu disse: Não, meu senhor. E ele disse-me: Esta é a palavra de Jeová, Zorobabel. Não por força militar nem por poder, mas pelo meu espírito, diz Jeová dos exércitos. Quem és tu, ó grande montanha? Diante de Zorobabel irás tornar-te uma planície, e ele trará a pedra de remate entre gritos: Que maravilha! Que maravilha! Recebi novamente a palavra de Jeová. Foram as mãos de Zorobabel que lançaram o alicerce desta casa, e serão as suas mãos que a terminarão. E terás de saber que Jeová dos exércitos me enviou até vocês. Quem desprezou o dia de pequenos começos? Pois eles irão alegrar-se e verão o prumo na mão de Zorobabel. Estes 7 são os olhos de Jeová que percorrem toda a terra. Então perguntei-lhe: O que representam estas 2 oliveiras, uma à direita e outra à esquerda do candelabro?
Perguntei também: o que representam os 2 feixes de ramos das oliveiras que derramam o líquido dourado por meio dos 2 tubos de ouro? De seguida, ele perguntou-me: não sabes o que estas coisas representam? Eu respondi: não, meu senhor. Ele disse: estes são os 2 ungidos que estão de pé ao lado do Senhor de toda a terra. Capítulo 5. Levantei novamente os olhos e vi um rolo a voar. E o anjo perguntou-me: o que é que vês? Eu respondi: vejo um rolo a voar. Tem 20 côvados de comprimento e 10 côvados de largura. Então ele disse-me: esta é a maldição que se estende pela face de toda a terra, porque todo aquele que furta, como está escrito num dos lados do rolo, tem ficado impune, e todo aquele que jura falsamente, como está escrito no outro lado do rolo, tem ficado impune. Eu enviei-a, diz Jeová dos Exércitos, e ela entrará na casa do ladrão e na casa daquele que jura falsamente em meu nome. Ficará dentro dessa casa e consumirá a casa, o seu madeiramento e as suas pedras. De seguida, o anjo que falava comigo aproximou-se e disse-me: levanta os olhos, por favor, e vê o que está a surgir. E eu perguntei: o que é aquilo? Ele respondeu: é o recipiente de uma efa que está a surgir. E acrescentou: esta é a sua aparência em toda a terra. Então vi que a tampa redonda de chumbo tinha sido levantada e havia uma mulher sentada dentro do recipiente. Ele disse: esta é a maldade. E empurrou-a novamente para dentro do recipiente e depois tapou a boca do recipiente com força com o peso de chumbo. Depois disso, levantei os olhos e vi 2 mulheres que se aproximavam e elas voavam alto com o vento. Tinham asas como as asas da cegonha e levantaram o recipiente entre a terra e o céu. Eu perguntei ao anjo que falava comigo: para onde é que elas estão a levar o recipiente? Ele respondeu: para a terra de Sinear, onde vão construir uma casa para a mulher. E quando a casa ficar pronta, a mulher será lá colocada no seu devido lugar. Capítulo 6. Então levantei novamente os olhos e vi 4 carros de guerra que vinham do meio de 2 montes, e os montes eram de cobre. O primeiro carro era puxado por cavalos vermelhos, e o segundo carro por cavalos pretos. O terceiro carro era puxado por cavalos brancos, e o quarto carro por cavalos com manchas e malhados. Perguntei ao anjo que falava comigo: o que são estes, meu senhor? O anjo respondeu-me: estes são os 4 espíritos dos céus, que avançam depois de terem tomado a sua posição perante o Senhor de toda a terra. Aquele com os cavalos pretos avança para a terra do norte. Os cavalos brancos avançam para além-mar, e os cavalos com manchas avançam para a terra do sul. E os malhados estavam ansiosos para avançar e percorrer a terra. Então ele disse: avancem, percorram a terra. E eles começaram a percorrer a terra. De seguida, ele chamou-me e disse: vê, os que saem para a terra do norte fizeram o Espírito de Jeová descansar na terra do norte. Recebi novamente a palavra de Jeová. Aceita de Eldai, Tobias e Gedaías o que eles trouxeram do povo que está no exílio. E nesse dia vai à casa de Josias, filho de Sofonias, juntamente com esses que vieram de Babilônia. Deves receber a prata e o ouro, fazer uma coroa e colocá-la na cabeça do sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. E diz-lhe: assim diz Jeová dos Exércitos: aqui está o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu próprio lugar e construirá o templo de Jeová. É ele que construirá o templo de Jeová, e é ele que assumirá a majestade. Ele irá sentar-se no seu trono e governará, e será também sacerdote no seu trono. E haverá um acordo pacífico entre os dois. E a coroa ficará no templo de Jeová em memória de Elém, Tobias, Gedaías e Em, filho de Sofonias. E os que estão longe virão,
para participar na construção do templo de Jeová. E vocês terão de saber que Jeová dos exércitos me enviou até vocês. Isto acontecerá se realmente escutarem a voz de Jeová, vosso Deus. Capítulo 7. E no 4º ano do rei Dario, Zacarias recebeu a palavra de Jeová no dia 4 do 9º mês, isto é, o mês de Quisleu. O povo de Betel enviou Sarezer e Regem-Meleque com os seus homens para suplicarem o favor de Jeová, dizendo aos sacerdotes da casa de Jeová dos exércitos e aos profetas: Será que devo chorar no 5º mês e jejuar, assim como tenho feito durante tantos anos? Recebi novamente a palavra de Jeová dos exércitos. Diz a todo o povo desta terra e aos sacerdotes: quando jejuavam e se lamentavam no 5º e no 7º mês, durante 70 anos, era realmente para mim que jejuavam? E quando comiam e bebiam, não era para vocês mesmos que comiam e bebiam? Não deviam obedecer às palavras que Jeová proclamou por meio dos antigos profetas, enquanto Jerusalém e as cidades ao seu redor estavam habitadas e em paz, e enquanto Negueb e a Cefelá estavam habitados? Zacarias recebeu novamente a palavra de Jeová. Assim diz Jeová dos exércitos: julguem com verdadeira justiça e tratem-se uns aos outros com amor leal e misericórdia. Não defraudem a viúva nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, e não tramem no coração o mal uns contra os outros. No entanto, eles recusavam-se a prestar atenção. De modo obstinado viraram as costas e taparam os ouvidos para não ouvirem. Endureceram o coração como um diamante e não obedeceram à lei e às palavras que Jeová dos exércitos tinha enviado por meio do seu Espírito, usando os antigos profetas. Por isso, houve grande indignação da parte de Jeová dos exércitos. Assim como eles não escutavam quando eu os chamava, eu também não escutava quando eles me chamavam, diz Jeová dos exércitos. Com uma tempestade espalhei-os por todas as nações que eles não conheciam, e a terra que eles deixaram para trás ficou desolada, sem ninguém que passasse por ela ou voltasse para lá, pois eles fizeram da terra desejável um motivo de terror. Capítulo 8. Recebi novamente a palavra de Jeová dos exércitos. Assim diz Jeová dos exércitos: terei zelo de Sião, um grande zelo, e com grande furor terei zelo dela. Assim diz Jeová: voltarei para Sião e residirei em Jerusalém, e Jerusalém será chamada Cidade da Verdade, e o monte de Jeová dos exércitos, Monte Santo. Assim diz Jeová dos exércitos: homens e mulheres idosos voltarão a sentar-se nas praças de Jerusalém, cada um com o seu bastão na mão por causa da idade avançada. E as praças da cidade irão encher-se de meninos e meninas a brincar. Assim diz Jeová dos exércitos: embora isto possa parecer demasiado difícil para o restante deste povo nesses dias, será que também deve parecer demasiado difícil para mim? Diz Jeová dos exércitos. Assim diz Jeová dos exércitos: vou salvar o meu povo, tirando das terras do leste e do oeste. E vou trazê-los de volta e eles morarão em Jerusalém. Eles vão tornar-se o meu povo e eu vou tornar-me o seu Deus em verdade e justiça. Assim diz Jeová dos exércitos: fortaleçam as mãos, vocês que agora ouvem estas palavras da boca dos profetas, as mesmas palavras ditas no dia em que se lançou o alicerce da casa de Jeová dos exércitos para se construir o templo. Pois antes daquele tempo, não se pagava pelo trabalho dos homens nem dos animais. E por causa do inimigo, não havia segurança para ir e vir, pois eu tinha posto todos os homens uns contra os outros. Mas agora, não tratarei o restante deste povo como tratei no passado, diz Jeová dos exércitos, pois será semeada a semente da paz. A videira produzirá os seus frutos,
a terra dará a sua produção e os céus darão o seu orvalho. E eu farei com que o restante deste povo herde tudo isto. E assim como vocês se tornaram um exemplo a ser citado em maldições entre as nações, ó casa de Judá e casa de Israel, assim vos salvarei, e hão de tornar-se uma bênção. Não tenham medo, que as vossas mãos sejam fortes. Pois assim diz Jeová dos Exércitos: assim como decidi trazer-vos calamidade quando os vossos antepassados me deixaram indignado, diz Jeová dos Exércitos, e não o lamentei, agora estou decidido a fazer o bem a Jerusalém e à casa de Judá. Não tenham medo. Estas são as coisas que devem fazer. Digam a verdade uns aos outros, e os julgamentos nos vossos portões devem promover a verdade e a paz. Não tramem no coração o mal uns contra os outros, nem amem juramentos falsos, pois eu odeio todas essas coisas, diz Jeová. Recebi novamente a palavra de Jeová dos Exércitos. Assim diz Jeová dos Exércitos: o jejum do 4º mês, o jejum do 5º mês, o jejum do 7º mês e o jejum do 10º mês serão ocasiões de exultação e alegria para a casa de Judá, festividades alegres. Portanto, amem a verdade e a paz. Assim diz Jeová dos Exércitos: vai chegar o dia em que povos e habitantes de muitas cidades virão, e os habitantes de uma cidade irão ter com os de outra e dirão: vamos suplicar o favor de Jeová e procurar a Jeová dos Exércitos. Eu também irei. E muitos povos e poderosas nações virão procurar a Jeová dos Exércitos, em Jerusalém, e suplicar o favor de Jeová. Assim diz Jeová dos Exércitos: nesses dias, 10 homens de todas as línguas das nações agarrarão, sim, agarrarão firmemente a túnica de um judeu, dizendo: queremos ir convosco, pois ouvimos dizer que Deus está convosco. Capítulo 9. Proclamação. A palavra de Jeová é contra a terra de Adraque, e Damasco é o seu alvo, porque os olhos de Jeová estão sobre a humanidade e sobre todas as tribos de Israel. E contra Amate, que faz fronteira com ela, e contra Tiro e Sidom, por serem tão sábias. Tiro construiu defesas para si, acumulou prata como pó, e ouro como a sujidade das ruas. Vejam, Jeová levará os seus bens e destruirá o seu exército, atirando-o ao mar, e ela será consumida no fogo. Ao ver isso, Ascalon ficará com medo. Gaza sentirá muita angústia, assim como Ecrom, porque a sua esperança será envergonhada. Gaza perderá o seu rei, e Ascalon ficará desabitada. Um filho ilegítimo irá estabelecer-se em Asdod, e eu acabarei com o orgulho do filisteu. Vou tirar-lhe o sangue da boca e os alimentos repugnantes dentre os dentes, e ele ficará como restante para o nosso Deus. E irá tornar-se como um chefe em Judá, e Ecrom como o Jebuseu. Eu acamparei como um guarda para defender a minha casa, contra quem vai e contra quem vem. E nenhum feitor voltará a passar por lá, pois agora eu o vi com os meus próprios olhos. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Grita em triunfo, ó filha de Jerusalém. Olha, o teu rei vem a ti. Ele é justo e traz salvação. É humilde e vem montado no jumento, num jumentinho, na cria de uma jumenta. Removerei de Efraim os carros de guerra e de Jerusalém os cavalos. Os arcos de guerra serão removidos, e ele proclamará paz às nações. O seu domínio será de mar a mar, e desde o rio até aos confins da terra. Quanto a ti, ó mulher, pelo sangue do teu pacto, libertarei os teus prisioneiros do poço que não tem água. Voltem à fortaleza, prisioneiros com esperança. Eu digo-te hoje, vou recompensar-te dobrar, ó mulher. Pois curvarei Judá como meu arco. Efraim será a flecha do arco. E eu despertarei os teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia.
e vou tornar-te como a espada de um guerreiro. Jeová será visto sobre eles, e a sua flecha será lançada como um raio. O soberano Senhor Jeová tocará a buzina e avançará com os vendavais do sul. Jeová dos exércitos irá defendê-los. Eles devorarão e pisarão as pedras atiradas contra eles. Beberão e ficarão agitados, como se fosse por causa do vinho, e ficarão cheios como a tigela, como os cantos do altar. Jeová, o seu Deus, irá salvá-los nesse dia, como seu rebanho, seu povo, pois eles serão como as pedras preciosas de uma coroa que brilha sobre a terra dele. Como é grande a sua bondade, e como é grande a sua beleza! O cereal dará vigor aos jovens, e o vinho novo às moças. Capítulo 10. Peçam chuva a Jeová na época da chuva da primavera. É Jeová que faz as nuvens de tempestade, que dá chuva abundante aos homens e vegetação do campo a todos. Pois os ídolos domésticos dizem mentiras, e os adivinhos têm visões enganosas. Eles falam de sonhos sem valor e tentam consolar em vão. É por isso que as pessoas vaguearão como ovelhas, sofrerão por não terem pastor. A minha ira arde contra os pastores, e eu vou ajustar contas com os líderes opressivos. Pois Jeová dos exércitos voltou a atenção para o seu rebanho, a casa de Judá, e ele tornou-os como o seu majestoso cavalo na batalha. Dela vem o homem-chave. Dela vem o governante sustentador. Dela vem o arco de guerra. Dela saem todos os superintendentes, todos juntos. E eles irão tornar-se como guerreiros que pisam a lama das ruas na batalha. Guerrearão, pois Jeová está com eles, e os que montam cavalos serão envergonhados. Tornarei a casa de Judá superior, e salvarei a casa de José. Eu irei restabelecê-los, pois terei misericórdia deles. Eles serão como se eu nunca os tivesse rejeitado. Pois eu sou Jeová, seu Deus, e vou responder-lhes. Os de Efraim irão tornar-se como um guerreiro valente, e o seu coração irá alegrar-se como se fosse por causa do vinho. Os seus filhos hão de ver isso e alegrar-se. O seu coração exultará em Jeová. Vou assobiar-lhes e reuni-los, pois vou resgatá-los, e eles hão de tornar-se muitos, e continuarão a ser muitos. Embora eu os espalhe como sementes entre os povos, eles irão lembrar-se de mim nos lugares distantes. Com os seus filhos serão reanimados e voltarão. Vou trazê-los de volta da terra do Egito e reuni-los da Assíria. Vou levá-los à terra de Gileade e do Líbano, e não haverá espaço suficiente para eles. Ele atravessará o mar causando aflição e golpeará as ondas do mar. Todas as profundezas do rio Nilo se secarão. O orgulho da Assíria será rebaixado e o cetro do Egito será removido. Vou torná-los superiores em Jeová e eles andarão no seu nome, diz Jeová. Capítulo 11. Abra as tuas portas, ó Líbano, para que um fogo consuma os teus cedros. Lamenta, ó junípero, pois o cedro caiu. As árvores majestosas foram destruídas. Lamentem, carvalhos de Bazã, pois a densa floresta foi derrubada. Escutem, os pastores lamentam-se, pois a sua majestade foi devastada. Escutem, os leões novos rugem, pois os densos bosques ao longo do Jordão foram destruídos. Assim diz Jeová, meu Deus: pastorei o rebanho de ovelhas que está destinado à matança. Os seus compradores matam-nas, mas não são considerados culpados. E os que as vendem dizem: louvado seja Jeová, pois vou ficar rico. E os seus pastores não têm nenhuma compaixão delas. Pois eu deixarei de ter compaixão pelos habitantes desta terra, diz Jeová. Entregarei cada homem nas mãos do seu próximo e do seu rei, e eles despedaçarão esta terra, e eu não os livrarei das mãos deles. E em vosso benefício, ó oprimidos do rebanho, passei a pastorear o rebanho que estava destinado à matança.
Então peguei em 2 bastões e chamei bondade a um e união ao outro, e comecei a pastorear o rebanho. E mandei embora 3 pastores num só mês, pois fiquei impaciente com eles, e eles também me detestavam. E eu disse: não continuarei a pastorear-vos. Que morra aquela que está para morrer, e que seja eliminada aquela que está para ser eliminada. Quanto às que restarem, que devorem a carne umas das outras. Portanto, peguei no meu bastão chamado bondade e cortei-o em pedaços, anulando o pacto que eu tinha feito com todos os povos. Então, ele foi anulado naquele dia, e assim, os oprimidos do rebanho que me observavam entenderam que isso era a palavra de Jeová. E eu disse-lhes: se acharem melhor assim, paguem-me o salário, mas caso contrário, não me paguem. E eles pagaram o meu salário, 30 peças de prata. Por conseguinte, Jeová disse-me: deita-o no tesouro, o grandioso valor com que me avaliaram. Portanto, peguei nas 30 peças de prata e deitei-as no tesouro da casa de Jeová. Depois, cortei em pedaços o meu segundo bastão, chamado União, rompendo assim a fraternidade entre Judá e Israel. E Jeová disse-me: agora, pega no equipamento de um pastor inútil, pois deixarei surgir um pastor nesta terra. Ele não cuidará das ovelhas que estão a morrer, não procurará a cria, nem curará a ovelha ferida, nem alimentará a saudável. Em vez disso, ele devorará a carne da gorda e arrancará os cascos das ovelhas. Ai do meu pastor imprestável que abandona o rebanho. Uma espada atingirá o seu braço e o seu olho direito. O seu braço irá secar-se completamente, e o seu olho direito ficará totalmente cego. Capítulo 12. Proclamação. Esta é a palavra de Jeová a respeito de Israel, diz Jeová, aquele que estendeu os céus, que lançou o alicerce da terra e que formou o espírito do homem dentro dele. Farei de Jerusalém um cálice que fará cambalear todos os povos ao redor, e haverá um cerco contra Judá e também contra Jerusalém. Nesse dia, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Sem falta, todos os que a levantarem ficarão gravemente feridos, e todas as nações da terra serão ajuntadas contra ela. Nesse dia, diz Jeová, atingirei todos os cavalos com pânico e os seus cavaleiros com loucura. Manterei os meus olhos sobre a casa de Judá, mas atingirei todos os cavalos dos povos com cegueira. E os chefes de Judá dirão no coração: os habitantes de Jerusalém são a nossa força, por meio de Jeová dos exércitos, seu Deus. Nesse dia, tornarei os chefes de Judá como um braseiro no meio da lenha, e como uma tocha acesa entre os feixes de cereais, e eles consumirão todos os povos ao redor, à direita e à esquerda. E Jerusalém será novamente habitada no seu lugar, em Jerusalém. E Jeová salvará primeiro as tendas de Judá, para que a beleza da casa de David e a beleza dos habitantes de Jerusalém não sejam demasiado grandes em comparação com Judá. Nesse dia, Jeová será uma defesa ao redor dos habitantes de Jerusalém. Nesse dia, quem tropeçar entre eles será como David, e a casa de David será como Deus, como o anjo de Jeová que vai à sua frente. E nesse dia, certamente aniquilarei todas as nações que vierem contra Jerusalém. Derramarei sobre a casa de David e sobre os habitantes de Jerusalém o espírito de favor e de súplica. E eles olharão para aquele que trespassaram e irão lamentá-lo, como se lamenta um filho único. E chorarão amargamente por ele, como se chora por um filho primogênito. Nesse dia será grande o lamento em Jerusalém, como o lamento em Hadad-rimon, na planície de Megido. E esta terra lamentará, cada família lamentará sozinha, a família da casa de David sozinha e as suas mulheres sozinhas, a família da casa de Natã sozinha e as suas mulheres sozinhas, a família da casa de Levi sozinha e as suas mulheres sozinhas,
a família dos Simeítas sozinha e as suas mulheres sozinhas. Todas as famílias restantes, cada família sozinha e as suas mulheres sozinhas. Capítulo 13. Nesse dia será aberto um poço para a casa de David e para os habitantes de Jerusalém, a fim de purificá-los do pecado e da impureza. Nesse dia, diz Jeová dos Exércitos, apagarei desta terra o nome dos ídolos, e eles não voltarão a ser lembrados. E também removerei desta terra os profetas e o espírito de impureza. E se um homem profetizar novamente, o seu pai e a sua mãe, aqueles que o geraram, irão dizer-lhe: não continuarás a viver, porque disseste mentiras em nome de Jeová. E o seu pai e a sua mãe, aqueles que o geraram, irão trespassá-lo por ter profetizado. Nesse dia, cada um dos profetas ficará envergonhado com a sua visão ao profetizar, e eles não vestirão um manto oficial de pelo para enganar outros. E cada um deles dirá: não sou profeta, sou agricultor, porque um homem me comprou como escravo quando eu era jovem. E se alguém lhe perguntar: que ferimentos são esses entre os teus ombros? Ele responderá: fui ferido na casa dos meus amigos. Ó espada, desperta contra o meu pastor, contra o homem que é meu companheiro, diz Jeová dos Exércitos. Fere o pastor, e que o rebanho seja espalhado, e voltarei a mão contra os insignificantes. E em toda esta terra, diz Jeová, 2/3 serão eliminados, morrerão, e 1/3 restará. E eu farei com que esse terço passe pelo fogo. Vou refiná-los como se refina a prata, e prová-los como se prova o ouro. Eles invocarão o meu nome, e eu irei responder-lhes. Vou dizer: eles são o meu povo. E eles dirão: Jeová é o nosso Deus. Capítulo 14. Vê, está a chegar o dia que pertence a Jeová, o dia em que os teus bens serão repartidos no teu meio como despojo. Ajuntarei todas as nações contra Jerusalém para a guerra, e a cidade será conquistada, as casas serão saqueadas e as mulheres serão violadas. Metade da cidade irá para o exílio, mas os que restarem do povo não serão eliminados da cidade. Jeová sairá para guerrear contra essas nações, como quando luta num dia de batalha. Nesse dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, que fica diante de Jerusalém, a leste. E o Monte das Oliveiras será partido ao meio, de leste a oeste, formando um vale muito grande. Uma metade do monte irá mover-se para o norte, e a outra metade para o sul. Vocês fugirão para o vale dos meus montes, pois o vale dos montes irá estender-se até Azel. Terão de fugir, assim como fugiram por causa do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. E Jeová, meu Deus, virá, e todos os santos estarão com ele. Nesse dia não haverá nenhuma luz preciosa. As coisas ficarão congeladas. Será um dia único, que ficará conhecido como o dia que pertence a Jeová. Não haverá dia, nem haverá noite, e ao anoitecer haverá luz. Nesse dia, águas vivas fluirão de Jerusalém, uma metade para o mar oriental e a outra metade para o mar ocidental. Isso acontecerá no verão e no inverno, e Jeová será rei sobre toda a terra. Nesse dia, Jeová será um só, e o seu nome um só. Toda esta terra, desde Geb até Rimon, a sul de Jerusalém, irá tornar-se como o Arabá, e Jerusalém irá elevar-se e será habitada no seu lugar, desde o portão de Benjamim até ao lugar do primeiro portão, e de lá até ao portão da esquina, e desde a torre de Ananel até os lagares do rei. E as pessoas hão de habitá-la. Nunca mais haverá uma condenação à destruição, e Jerusalém será habitada em segurança. E este será o flagelo com que Jeová atingirá todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. A sua carne apodrecerá enquanto ainda estiverem de pé.
Os seus olhos apodrecerão dentro das órbitas, e a sua língua apodrecerá dentro da boca. Nesse dia, Jeová espalhará uma grande confusão entre eles, e cada um agarrará o seu próximo e levantará a mão contra o seu próximo. Judá também estará envolvida na guerra em Jerusalém, e a riqueza de todas as nações ao redor será ajuntada, ouro, prata e roupas, em quantidade muito grande. E um flagelo semelhante a esse flagelo atingirá também os cavalos, as mulas, os camelos, os jumentos e todos os rebanhos que estiverem nesses acampamentos. Todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para se curvar diante do Rei, Jeová dos Exércitos, e para celebrar a festividade das barracas. No entanto, se alguém dentre as famílias da terra não subir a Jerusalém para se curvar diante do Rei, Jeová dos Exércitos, não cairá chuva sobre ele. E se a família do Egito não subir e não entrar, eles não terão nenhuma chuva. Em vez disso, terão o flagelo com que Jeová atingirá as nações que não subirem para celebrar a festividade das barracas. Esta será a punição pelo pecado do Egito e pelo pecado de todas as nações que não subirem para celebrar a festividade das barracas. Nesse dia estarão inscritas nas sinetas dos cavalos as seguintes palavras: A santidade pertence a Jeová. E as panelas na casa de Jeová serão como as tigelas diante do altar. E todas as panelas em Jerusalém e em Judá serão santas, e pertencerão a Jeová dos Exércitos. E todos os que oferecerem sacrifícios virão, e usarão algumas delas para cozinhar. Nesse dia já não haverá nenhum cananeu na casa de Jeová dos Exércitos.